Bom, pessoal, hoje é dia 1º de outubro de 2018. Em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todos os telespectadores aqui do programa Aquarista Júnior. Estamos iniciando agora o programa número 11, programa da revista Aquarista Júnior, tá legal? Como estamos entrando aí no mês das crianças, né? Inicialmente eu queria mostrar aqui uma coisinha que durante muitos anos a gente quis mostrar, né, que o aquarismo era um hobby totalmente ligado a essas coisas de criança. E numa época, isso aí eu vou falar mais pra frente, mas vale a pena mencionar hoje porque estamos entrando aí no mês da criança, né? Nós lançamos um guia prático pequenininho, uma revistinha chamada Aquaristinha. E na época, a gente começou a divulgar nas escolas, no mês, o slogan era esse, né? No mês da criança, utilize os peixinhos na educação ambiental, tá legal? Então esse daqui, ó, que foto bacaninha. Essa é a foto. E aqui era o folhetinho que a gente acabou distribuindo para as escolas, para os pais, para as mães, né? Para os próprios alunos, para os professores, para os pedagogos. Então vai aí uma sugestão de leitura para os seus alunos, para os seus filhos, para a sua escola, tá legal? O mês da criança fortalece essa coisinha de peixinhos na educação ambiental. Você vai gostar, as crianças vão gostar, todo mundo vai gostar, tá legal? Então só para começar aqui o programinha de hoje, tá legal? Então hoje eu separei uma série de coisas para apresentar para vocês como história, né? Daquilo que foi acontecendo no ano 2 da revista. Lançamos ela em 88, já estamos aqui no ano de 1989 e algumas coisas pitorescas que foram acontecendo durante esse ano. Só para começar, eu queria falar da revistinha número 10. Deixa eu pegar aqui, ó. Na página, deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Seção Pode no Pode. Na revista número 10, que é uma revista de outubro de 89, nós estreamos, né, a sessão Pode Não Pode. O que era isso? Através de desenhos, lembra que eu falei que eu tive um grande colaborador aqui da revista, o Duílio, fazia os desenhinhos, e nós colocávamos, assim, na legenda dos desenhos, o que você podia fazer no aquário, o que você não deveria fazer no aquário. Então essa sessão estreou na revistinha número 10, foi até dezembro de 93, até a revista número 35. Então todas essas 25 revistas, a gente colocou centenas de dicas, que era aquela ideia que eu te falei do comecinho da revista, da minha ideia que eu sempre tive assim de criar algumas regrinhas, algumas normas básicas para o aquarista seguir no dia a dia do aquário. Isso acabou sendo uma sessão muito popular nesses anos todos que ela viveu, 25 revistas, então uns 4 anos essa sessão até 93. Durante 4 anos, um pouco mais de 4 anos, foi uma sessão ativa na revista. Depois acabou, é claro, se esgotando as dicas, né? Eram tantas dicas, que acabou então formalizando algumas matérias um pouco mais complexas. Mas essa revistinha número 10, vale a pena mostrar essa estreia que a gente teve dessa sessãozinha, tá legal? Deixa eu falar também uma coisa muito importante, nós temos, né, um grande amigo nosso aqui em São Bernardo, gosta muito, sempre gostou muito de aquário marinho, João Carlos Basso, né? E o que aconteceu em agosto de 89? Na revistinha número 8, deixa eu ver até a página aqui, 22, deixa eu ver aqui se tá fácil aqui, nós fizemos uma matériazinha na seção indústria. Lembra que eu falei que a revista começou a ter uma seção indústria justamente para popularizar essas coisas de inovações, produtos novos, produtos que estavam chegando no Brasil, lançamentos, protótipos de empresas, né? E o João, na época, lançou uma ideia de um aquário, aquela coisa do filtro incorporado, que ele até denominou depois de aquário de sexto vidro, que até os dias de hoje está aí, tá legal? Quando foi nessa revistinha número 8, então em junho, né, de 89, eu tive a grata satisfação de colocar nessa seção da indústria essa, vamos dizer, ideia dele, né? Quando foi também, eu até marquei aqui, no mês de junho mesmo, no dia 22/6, teve um programa na Band, né? Um programa que era noturno, ao vivo, Ney Gonçalves Dias, que era o apresentador. Eu não me lembro direito o nome, né? Mas eu acompanhei ele no programa, que nós acabamos lançando a ideia do aquário de sexto vidro. Acompanhei ele que apresentou o aquário para o público lá. Foi um programinha rapidamente assim,
mostrando algumas ideias inovadoras, tal. Na época eu lembro que tinha uma flor também, que um mágico levou, uma flor que transformava, sei lá, num buquê, tal, e teve essa apresentação do aquário do sexto vidro. Isso em junho. Quando foi no mês de agosto mesmo, né? Nós lançamos uma ideia que a gente começou a ter, que eu tinha ideia de, além da revista, fazer uma série de pequenas publicações. Na época eu criei esse nome Guia, achei que era um nome bacana, criar Guia Prático. Falei, opa, porque é uma ideia de uma receitazinha que a gente vai dar sobre os peixes, tudo. E agosto de 89 marca a estreia dessa nossa coleção de guias práticos Aquarista Júnior. Tá? Então, João Carlos Basso, eu fiz a edição do texto, né? Ele foi o autor desse primeiro guia prático. Dá pra ver? Primeiro guia prático, o Aquário Marinho do Atlântico, tá legal? Isso foi lançado em agosto de 89, tá? Então fizemos uma edição, teve a repercussão legal, aquela coisa toda. De Aquário Marinho, como eu comecei a escrever livrinhos mais autorais, no caso, né? Quando foi, eu até peguei aqui, ó. Quando foi em agosto de, aí já 92, né? Eu lancei um outro guia prático também, que era mais básico do básico, chamado O Aquário Marinho. Só que 89, então, marca a estreia dos guias, né? Depois a gente teve o Lebiste, depois teve o Beta, teve o Aquarismo Básico, Bandeira, Disco, e assim foi evoluindo. Os guias práticos começaram a ser publicados firme em novembro de 1990. Então, um ano a partir desse guia prático do João Carlos, que é o considerado a estreia nossa. Então, agosto de 89 marca essa coisa de a gente estrear, a revista estrear com essa ideia de guias práticos, receitas de criação, receitas de manutenção, como você cuidar, como você alimentar, como você como se de cuidar dos peixinhos no aquário. E gozado aquilo que eu falei nos programas anteriores, né? O que você lê hoje, de uma revista, vamos dizer, década de 80, década de 90, década de 2000, pode ler, pode pegar essas informações como válida ou como importantes até os dias atuais, tá legal? O que evoluiu, é claro, o que evoluiu não. O que acrescentou no aquarismo, como a dona de casa também teve acréscimo de produtos, como o pintor de parede também teve, como o mecânico de automóvel também começou a ter equipamentos para conseguir melhorar a sua ação sei lá, na sua empresa de mecânica. Então tudo, vamos dizer, cresceu em opções. No caso do aquarismo, o que cresceu foram essas coisas de alimento, né? Que cresceu bastante a variedade, e as variedades também de equipamentos, de acessórios, de filtros, de luminárias, de tipos de cascalho, de número de plantas aquáticas disponíveis para os aquários. Então, uma série de enfeites que hoje são artificiais, mas são quase que parecidos aos naturais, tá legal? Então, em agosto aconteceu vamos dizer, esse tipo vamos dizer, de lançamento da série de guias práticos Aquarista Júnior, tá legal? Eu gosto também de falar muito dessa coisa como chama? Do que a gente foi fazendo ao longo da história. Eu estou procurando fazer uma ideia cronológica, né? Nem sempre estou conseguindo, mas estou tentando, né? Deixa eu falar também uma coisa antes de mais nada, que quando foi outubro de 89, nós lançamos nas lojas, que eu achava também que as lojas precisavam de ter. Na época a informação trabalhava muito essa coisa não digo mala direta, mas panfletagem, né, que fala, né? Então era muito bacana a gente criar uma ideia para distribuir nas lojas, graciosamente. Então a gente elaborou na época um folhetinho que era distribuído nas lojas, principalmente aqui, as lojas de São Paulo, do Grande ABC, onde eu tinha um acesso maior, mandava para outros estados, aquela coisa toda. Fizemos ao longo dos anos muito. E outubro de 89 marca o lançamento do Dicas de Balcão, que era. Eu peguei alguns aqui, só para você ter uma ideia. Aqui é uma matriz, né, que a gente tirava 3 numa folha de sulfite, depois cortava em 3. Dá para ver? Esse primeiro aqui, ó, monte um aquário. Então era dicas e informação, vamos dizer, em 10 regrinhas, 11 regrinhas, para você ter uma sequência de como montar o aquário, tá legal? Tinha também alguns peixes
compatibilidade entre eles, né? Então tinha essas informações básicas para o aquarista que pegava vamos dizer, que entrava na loja pela primeira vez, ter um pinguinho de informação básica. Então, esse foi um deles que a gente lançou ao longo da história. Tem outros que eu separei também, que a gente fez uma lista de peixes também. Aqui são 3, ó, cortava depois em 3, tá? Então aqui a gente fez um listão de peixes. Só para você ter uma ideia, 87 peixinhos de água doce. Então, 87 peixinhos de água doce com as suas principais características: comprimento, o comportamento, o tipo de água que ele gosta, a reprodução que ele tem, se ele cuida dos filhotes, se ele come ou cutuca as plantas. Então, dicas e informações, tinha uma legendazinha aqui embaixo, tá? Que acabava dando essa informação principalmente aquela coisa, aquarista júnior, aquarista iniciante, tal. Outro tipo de folhetinho que a gente foi fazendo ao longo. A gente fazia um pouco, distribuía, fazia mais um pouco, tirava mais uma tiragem daquele primeiro, distribuía mais, e assim foi divulgando para o pessoal. Olha um outro também folhetinho, também a matrizinha, né? Fazíamos em 3, tá? Cortávamos em 3, então era uma filipeta, né, que ficava, tá legal? Esse daqui já era uma fichinha do aquário, onde o aquarista ia preencher os dados do aquário e ia, através de uma tabelinha, através das datas, ia colocando as manutenções que ele ia fazendo, dia a dia, até para ele levar esse folheto para o lojista analisar, como se fosse uma carteirinha de vacinação do aquário, entendeu? Então a ideia era o quê? Fazer com que o aquarista tivesse o hábito de anotar, que eu sempre achei importante, anotar essas coisas do dia a dia do aquário, para acabar, vamos dizer, um lojista mais experiente acabar ajudando ele. Quando foi também, nós fizemos aqui um outro folhetinho, esse daqui já diferente, né? Ele já era um tipo de um folhetinho que ele abria assim, ó, tá? Isso aqui a gente fez mais para frente. Amarelinho, né? E aqui também dava um tabelão de aqui 50, aqui aquela tabela de listão de peixes, né? Então era uma informação que a gente acabava distribuindo para os aquaristas nas lojas. Isso começou então, que nem eu falei, começou a ser feito em outubro de 89. E ao longo de muitos anos, talvez mais de 10 anos, a gente acabou distribuindo os folhetinhos nas lojas de aquário. Tá legal? Então foi um marco importante nessa coisa de tentar divulgar o aquarismo através de pequenas, vamos dizer, pequenas ideias. Isso em outubro de 89. Tá legal? Deixa eu falar uma coisa também, falamos papapá. Quando foi, lembra que eu falei nos programas anteriores? Em março a gente fez no Projeto Aqua, aqui em São Paulo, aquela Semana Aquarista Júnior. Quando foi em agosto, nós fizemos o Festival de Inverno no Colégio Arquidiocesano com um concurso de Kingios também. Em março fizemos um concurso de Beta e Lebiste. E quando foi em novembro, nós fizemos aqui em São Bernardo o terceiro evento de exposição do ano, que foi chamado na época, né? Eu tinha cada ideia de nome incrível, né? Aquarista Júnior Shop Fest. Shop por quê? Porque ele foi realizado num shopping aqui em São Bernardo do Campo. Na época chamava Center Shop, era o Shopão, né, que a gente chamava aqui em São Bernardo. Hoje, atualmente, até hoje o shopping existe, é o Metrópole, né, aqui em São Bernardo. Conversei com a administração, eles cederam um espaço no meio do shopping. Quando você passava pelos corredores largos, né, no meio tinha tipo uma pracinha. Até como se fosse um degrau, assim, como se fosse um pequeno palco, que existia lá pequenas apresentações. Às vezes apresentações de artesanato, às vezes um cantor cantando uma música, algumas apresentações de quadros, de artes, né? Exposição de artes. Eu via que sempre tinha. E de vez em quando ficava disponível. Quando foi nessas datas, entre o dia 18 e o dia 25, nós realizamos então essa Aquarista Júnior Shop Fest. Só para você ter uma ideia, o que foi isso? Nós convidamos, né, algumas lojas, foram 3 lojas aqui de São Bernardo e uma loja de Santo André. A de Santo André chamava Comercial Agrocenter. O dono da loja era o Celso, hoje infelizmente não existe mais a loja. Aqui em São Bernardo do Campo pegamos 3 lojas, 2 que ainda existem nos dias atuais. O Pet Shop Bichos e Acessórios, o Nutripecuária, que hoje chama Nutripet, né, e a Showmar,
do bairro lá de Rude Ramos. Então essas 4 lojas montaram nesse patamar, né, nesse palco, vamos chamar assim, aquários de exposição. Inclusive a Showmar colocou 3 aquários, um marinho, aquela coisa toda. E o que acontece? Então foi uma exposição de alguns aquários ornamentais para o público visitante do shopping. Olha que ideia bacana, porque shopping sempre tem essa coisa de público grande. Nós estávamos entrando no finzinho aí do mês de novembro, então o próprio shopping começava a ter uma movimentação legal por causa até das festas de finais de ano, né? Então o que acontece? Como curiosidade, lembra que eu falei em 88, naquela exposição do Sesc, exposição Aquários que a gente fez lá, tivemos a grata surpresa de alguns cavalos marinhos darem cria lá durante a exposição, porque era muito comum essa coisa de cavalo marinho nos aquários. E nessa Aquarista Júnior Shop Fest também tivemos a grata satisfação que durante o evento o cavalo marinho, o macho soltou os filhotes em meio, vou dizer, ao público visitante. Você imagina a euforia que aconteceu nessa exposição e para o público visitante e principalmente para os curiosos, tá legal? Então, como o aquário ficava num patamar um pouco maior, assim, um pouco mais alto do chão, talvez uns 50 centímetros, né? Então a visibilidade pública acabou sendo bacana. Junto com a exposição, montamos aqueles aquarinhos pequenininhos, né? Para realizarmos, seria o 3º concurso Aquarista Júnior de Peixes. Categorias beta e categorias beta e lebiste, entendeu? Que acabou o quê? Acabou sendo, vamos dizer, também um chamariz legal para a própria exposição, porque durante a semana os peixes, como sempre, né? Deixa eu pegar a revistinha aqui para falar alguns dados do Shop Fest, no caso, né? Porque é bacana isso, cara. O que acontece durante a semana, né? O voto popular caracterizou aqueles principais classificados e no final de semana, no sábado, a gente premiou os campeões. Só para ter assim uma lembrança, na categoria beta, os 3 primeiros colocados foram, primeiro, Renato Mendonça, de Diadema. Ele levou um beta azul avermelhado. O segundo colocado foi o Alexandre Dunder, de São Bernardo do Campo, levou um vermelho vinho, muito bonito. E o 3º colocado foi o Alisson Campana, também de São Bernardo do Campo, levou um azul marinho. Na categoria Lebiste, nós tivemos também 24 participantes em cada categoria. O primeiro colocado ficou Adriano Alves de Souza, de Santo André, ele levou um Lebiste cauda azul marinho, né? O segundo colocado ficou a Tereza Yamauchi, esposa lá de Mogi, esposa do Nelson de Mogi, criadora de peixes, no caso. Ela levou um cauda preta. E o 3º colocado foi o Alessandro Oliveira, de São Bernardo do Campo, que levou um cauda vermelha, no caso. Tá legal? Então, esses foram os 3 classificados em cada categoria. Eu separei algumas fotos. Na época, a gente já tinha dificuldade de tirar fotos, né? Quando foi dentro de shopping, então, era proibido. Os guardas não deixavam. Mesmo assim, eu tirei algumas assim. Umas pessoas que estavam lá com a gente, tirou algumas só para documentar o evento, tá legal? Eu vou mostrar aqui algumas fotos externas do shopping. Dá para ver? E aqui embaixo, uma foto da exposição. Vê se dá para ver, eu vou deixar bem pertinho. Dá para ver? Então essa é uma exposição. Aqui também dá para ver uma foto escura. Aqui alguns participantes. Da parte de fora já do shopping, né? Aqui, se fotografar a exposição foi impossível, fotografar os betas lá nos aquarinhos foi difícil. Mas aqui dá para ter uma ideia, o tamanho do aquarinho que ficava o beta para expor, né? E aqui também uma foto da exposição em si. Público visitante fantástico, não dá para limitar não, para ter uma ideia de quantos foram, mas durante aquela semana o shopping sempre foi um lugar público de muitas, vamos dizer, muitas visitas, né? Então isso daí deixou a gente bastante contente com a repercussão. Então, você vê, 89 foi um ano em que 3 exposições a gente acabou fazer. Então, toda aquela ideia, todo aquele projeto inicial de
de revista, de como a gente podia divulgar o aquarismo para popularizar essa coisa essa parte didática mesmo, né? Você vê que só nesse programinha aqui eu falei a dicas de balcão como que ele chamava? Dicas de balcão, que a gente acabou distribuindo nas lojas, né? O folhetinho. Lembra que nos programas passados eu falei que a gente tinha como se diz, uma seção que acabou sendo fixa na revista, chamada Dicas de Balcão. O folhetinho começou a ser distribuído, que achei que era bacana distribuir para os aquaristas. A seçãozinha que a gente começou também, estreou na revista, a Pode e Não Pode, e essa coisa de exposições que chamava muito atenção, tanto do público visitante, que não era aquarista, então as lojas participantes das pequenas exposições que a gente fez, acabou, vamos dizer, agradecendo, acabou sendo uma parceria muito bacana na época, tá legal? Que isso daí a gente achou que era importante, vamos dizer, mostrar pro pessoal, tá legal? Deixa eu falar também uma coisinha, na revistinha número 10, página 29. Uma coisa que também como eu tinha facilidade de visitar as lojas, de São Paulo principalmente, era muito comum, hoje nem tanto, né? 2018 nem tanto. Mas era comum os aquaristas, aos sábados, visitarem várias lojas. Então eles tiravam o sábado para fazer uma turnê mesmo, né? Visitar uma loja, visitar outra, visitar tudo que era mais ou menos perto. O aquarista nunca teve esse problema de visitar só as lojas do bairro dele, ele gostava de, às vezes, circular mesmo por São Paulo. E nós estreamos, e durante muitas edições, a gente fez um tipo de um mapinha. Dá para ver aqui, ó? Olha que legal. A seçãozinha chamava Tours Aquarista, onde a gente colocava um mapa. Hoje tem essa coisa de GPS, essa coisa pelo celular você vê a localização, quantos quilômetros é de distância, um lugar do outro. Mas na época tinha essa coisa de guia de ruas que era vamos dizer, era um livrão, né? Então a gente pegava um bairro e colocava as ruas principais e a localização de algumas lojas aquarísticas, né? Na época, só para você ter uma ideia, perto do aeroporto, perto de Moema, Campo Belo, né? Existiam várias lojas. Então tinha pelo menos umas 7, 8 lojas de aquários, né? Algumas específicas de aquário. Então a gente achou bacana divulgar esse Tours Aquarista para o aquarista pegar um sábado, pegar a criança, pegar o filho, a filha, a esposa e visitar as lojas. Coisas que atualmente a gente sempre incentiva para que possa acontecer mais também, entendeu? Vale a pena o quê? O aquarista pensar nessa coisa de visitar constantemente as lojas. Então, na revistinha número 10, isso foi em outubro de 89, nós lançamos essa ideia do Tours Aquarista, que era uma ideia do mapa que falava uma espécie de uma turnê para você acabar fazendo nas lojas de aquário. Uma coisinha que eu gosto de falar também, lembra que eu sempre falo que a revista começou com uma seção chamada Indústria, justamente para divulgar, né, os lançamentos, aquela coisa. Quando foi uma coisa que eu gosto até de falar, sempre a gente lançava alguma coisinha interessante. Quando foi na revistinha número 10, tem até hoje existem Maramar, que é lá de Guarapari. Maramar que coleta, vamos dizer, coleta corais. Corais não, rochas vivas, né? Tá? Na época eles lançaram um alimento congelado. Então foi praticamente a primeira ração congelada, patê congelado, essas coisas, que foi lançado isso em novembro de 89. Peguei essa revistinha e falei, putz, deixa eu falar isso aqui que é bacana porque o Brasil, vamos dizer, a partir da década de 80, ele deu o quê? Uma alavancada nessa coisa de comércio aquarístico. E a gente ou participou, ou colaborou, ou incentivou essa turma toda a, vamos dizer, ajudar a engrandecer tanto o lado hobbyístico, né, como o lado comercial da turma, né? Então, nessa revista número 10, também
outubro de 89. Então, alguns produtos eram sempre lançados nessa coluna, nessa coluna da indústria. Então, às vezes a indústria lançava uma bomba submersa, opa, vamos colocar. Lançava um filtro novo, opa, vamos colocar. Lançava, às vezes, né, vamos dizer, um produto que estava em fase ainda de protótipo, mas já podia divulgar, opa, vamos colocar. Uma comida que era diferente, no caso aí, né, congelado. Então, congelado ovas de ouriço, uma coisa bacana aqui, quer ver, ó? Onde que é a página mesmo? Página 23. Olha aqui, ova de ouriço, camarão triturado, mexilhão. Então, quer dizer, mexilhão offshore, né? Coletado, aquela coisa toda. Então, o que que acontece? Era pego essas coisas, feito um patê, manda para São Paulo, distribui, água marinha, que antes era natural. Então, quer dizer, existia toda essa coisa do quê? Para engrandecer tanto o hobby como esse lado comercial. Então, essa parte da indústria, puto, eu acho super bacana comentar. Uma coisa também que eu gosto de falar é que sempre gostei de participar de associações. Ou participar, ou apoiar, ou estreitar laços, ou fazer intercâmbios, né? Então, o que que acontece? Sempre a revista, principalmente nos primeiros anos, e até os dias atuais mesmo, se você começa a ler todas as edições, você vai ver que a gente sempre deu um apoio total a essa coisa de associações. Então, nas revistas, eu vou até citar aqui, ó. A gente colocava sempre uma seçãozinha e falava algumas pequenas notícias que acontecia, vamos dizer, na Associação Paulista dos Lojistas, Associação Joinvilense de Aquarismo e Ictiologia, que entrou em contato com a gente, o PK, União Paulista de Quilifiches, KOA, que estava sendo formada por 2 aquaristas, que era Clube dos Amigos dos Organismos Aquáticos, Senja, Senja, lembro o grande Jaime, né, que era um amigão nosso, visitou até a gente aqui em São Paulo uma época, ele visitou a gente e trouxe até sei lá, era tipo um odorizador para armário, que ele falou que era da terrinha dele lá, um cheirosinho que você colocava no armário para deixar as roupas, vamos dizer, cheirosas. Até hoje eu sinto o cheiro daquele odorizador nas roupas, que era um cheiro impregnante, tanto um perfume assim, impregnante, que até hoje eu lembro dele por causa disso. Até brinco com ele nessa época que ele trouxe esses agrados pra gente, né? Então o que acontece? Senja era Centro Jovem do Aquarismo, isso de Belém do Pará, tá legal? Então, ele fez vários trabalhos, Clube do Criador, de novo aquela história de que a gente começou a divulgar na revista. Então eu tinha toda essa ideia do quê? De juntar colaborações, juntar ideias de associações, essas coisas todas, para quê? Para que um ajudasse o outro, para que um fortalecesse o aquarismo aqui, porque o Brasil é muito grande, né? Então mereceria esse tipo de coisa. Deixa eu falar também rapidamente que a gente lembra que em 85 nós lançamos o curso por correspondência, o número 1, que era o de aquarismo de água doce. Quando foi em agosto de 89, nós lançamos também o curso por correspondência de aquarismo marinho. Lembra que eu falei? A revista nasceu em 88, o aquarismo marinho estava querendo dar uma crescida popular, vamos dizer, no hobby. Ele já era forte, né? Mas estava querendo crescer. Então a gente fez, na época, esse segundo curso por correspondência, até os dias de hoje ele está atuante, né? Para quê? Para que a informação aquarista marinha pudesse chegar em todos os cantos do nosso querido Brasil, né? E foi esse lançamento, isso em agosto, em outubro de 89, que a gente acabou lançando a ideia do curso de aquarismo marinho por correspondência. Hoje essa coisa por correspondência parece uma palavra esquisita, mas você vê, os cursos por correspondências que existiram em todas as áreas, né, foram os precursores hoje dos famosos aí cursos à distância aí que até faculdades hoje disponibiliza para os alunos que querem estudar à distância. Na época, por correspondência, por que era correspondência? Você mandava o curso, tinha algumas lições que o aquarista tinha que fazer, mandar para nós por correspondência, eu corrigia, mandava as respostas, ele mandava através de cartas, ficava lá alguns meses nessa coisa de fazer o curso. Ao final, tinha um trabalho que era feito, mandava para nós,
e o certificado ganhava até o diplominha do curso. Hoje em dia, o curso está atuante. Só que hoje em dia, com essa coisa de e-mail, a pessoa vê, recebe a apostila, escrita mesmo, né? Só que as perguntas, as dúvidas, as respostas dos exercícios, manda às vezes pelo e-mail mesmo, e é tudo feito mais rapidamente. Então, a pessoa consegue fazer o curso mais rapidamente. Antes demorar um pouco mais por causa dessa coisa de distância, no caso, de correio, que demora alguns dias para chegar entre uma correspondência e outra. Deixa eu falar também uma coisinha que eu gosto muito de destacar. Quando foi em agosto também de 89, lembra que eu falei, sempre fui muito ativo com essa coisa de escola, com essa coisa de educação ambiental, queria achar que o aquarismo pudesse ser fortalecido nas escolas, no caso, né? E quando foi agosto de 89, marca, né? É uma data marcante para nós, marca o início do apoio da revista Aquarista Júnior às feiras de ciência. Eu até separei uma foto, deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá para ver? Alguns produtos que a gente emprestava para os alunos. Então, era boca de tubarão, casca de tartaruga, concha grande do mar, para a turma fazer a exposição e divulgar para os pais, para os alunos, para os professores, aquela coisa. Então, agosto de 89 marca essa estreia, vamos dizer, o início do apoio nosso da revista. Deixávamos algumas revistas para as feiras de ciência. Tá legal? A ideia do programa de hoje era essa. Gostaria de agradecer a audiência, gostaria de desejar uma grande semana a todos, que Deus abençoe aí a todos os familiares, e na próxima segunda-feira estaremos aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail, aquaristapeixe@uol.com.br, ou pelo WhatsApp, que é DDD 11 97422 7856, ou pelo Messenger do próprio Facebook, Marcos Marques da Silva, ou Facebook Aquarista Júnior. Tá legal? Programinha número 11, gostaria de felicitar todo mundo. Bom mês das crianças, boa entrada aí da primavera, tá legal? Dia 23 agora de setembro comemoramos o Dia Nacional do Aquarismo. Seja bem-vindo ao hobby e colabore com a gente, tá legal? Muito obrigado, bye bye e até a próxima semana, tá legal? Tchau!